Hoje nós temos o prazer de receber dois colegas da Academia Brasileira de Letras da Magistratura. O nosso papo principal, através do colega Jairo, que é o secretário-geral da Academia, e vai ser entrevistado pelo Antônio Carlos Esteves, que é também da Academia, e eu vou ajudar qualquer coisa. Por quê? Nós vamos falar a respeito de um assunto que está despertando muito interesse. A Lei 15.263 de 2025 fala a respeito da simplificação da linguagem. E várias críticas aparecem. Primeiro, porque tem gente que acha que não pode ter lei ou exigindo simplificar a linguagem. Mas você veja, é muito importante que a linguagem seja mais ou menos livre, porque a evolução da língua, do vernáculo, é algo que não tem como ser regulado. Então, um tema que a gente tem sempre brigando, né? A questão da norma, a questão dos atos estarem ou não adequados. Ou, lembrando aquele rabino de 2000 anos atrás, que ele teve um dia que ele curou, no sábado, um coxo. E os fariseus reclamaram. Por que que ele curou no sábado? Porque o sábado é um dia santo. Não deixou aquilo só dedicado para a divindade. E ele perguntou lá, alguém aí tem pastoreia? Aí um rapaz disse, sim, eu sou pastor. Você tem quantas ovelhas? Ah, aproximadamente uma dezena, uma centena. Ah, muito bem. E se alguma se desgarrar, você faz o quê? Eu largo todas e vou atrás daquela. Mas você está cumprindo a regra, mesmo no sábado, você faria isso? E ele, sim, eu faria isso, porque é a prática. Né? Eu estou treinado a fazer. E exatamente isso que o doutor Jairo, eu não vou falar no currículo do doutor Jairo, né? Nosso colega foi magistrado, excelente magistrado civil, sempre Secretário fui, magistrado civil. sempre fui um fã seu, e ele se aposentou, agora ele é um registrador público, né? E ele coopera com toda a justiça na nossa área, que ele se considera um magistrado de carreira. Bom, então, doutor Antônio Carlos de Seis, vai ficar para as perguntas e vamos começar com o nosso Jairo. Muito obrigado, meu presidente. É uma alegria enorme, imensa, participar de uma mesa ladeada por uma pessoa tão querida ao meu afeto como é o desembargador Najib, né, que eu tenho, eu e minha esposa, como um dos nossos primeiros grandes mestres nesta belíssima cidade do Rio de Janeiro. E até hoje eu abuso do professor Najib. Sempre que eu tenho alguma dúvida de direito administrativo, constitucional, a primeira pessoa que eu lembro e recorro é a ele, né? Antônio Carlos é meu querido colega de concurso e aprove a Deus ser colega de concurso, porque ele já estava aprovado no concurso anterior. No meu, no de 82, e você fez o de 84 também. Não, eu fiz de 88, eu fiz de 84 88. Ele fez 84, 88. Então, ele estava aprovado no concurso de 84 e fez o nosso porque ele não tomou posse na data dos aprovados do concurso de 84. É. Então, ele optou entre entrar depois fazer um novo concurso. Muito bem. E, com isso, eu tive o gratíssimo privilégio de tê-lo como colega de turma, que já torna o meu currículo pleno, porque imagina eu dizer, olha, eu fui aluno do professor Najib e colega do desembargador Antônio Carlos, pronto, já não preciso mais dizer nada. Nós somos concurseiros eméritos. Nós passamos a vida toda fazendo concurso, Eu fiz exatamente. mais de 20. Eu fiz mais de 20. Se contar com a época
se contar com Pedro II, se contar com Petrobras, se contar com o Banco Central. Eu fiz mais de 20, em alguns eu falhei. Não fui completamente vitorioso. Mas mais da metade, bem mais da metade, eu consegui. E fui desistindo de algumas carreiras, mas se o senhor me permite, presidente, e se o senhor me permite, nós tínhamos que falar sobre, e vamos falar sobre a lei que cria a Política Nacional de Linguagem Simples. Eu confesso que estou um pouco ensimesmado. Não consigo perceber a simplicidade, porque eu já estou dizendo isso para o doutor Jair. E o doutor Jair, aquele nome artístico dele é Carmo, mas ele tem Vasconcelos também. Mas o fato é que ele nasceu em Monte Alegre, no Pará. Ele persegue a alegria da vida. E mais, quem nós poderíamos, presidente, chamar para falar sobre simplificação da linguagem que não tivesse as qualificações que ele tem? Juiz, notário, professor, e sempre com idioma. Hoje, no artigo 192, diz lá, acompanhando o artigo 13 da Constituição, que os atos judiciais são todos em língua portuguesa. Tudo bem. Antes, no artigo 156, era o vernáculo. Então, desceu-se um pouco legal. Desceu-se. Porque vernáculo é português correto. E português é o nós vai. Ou tu vai. É português, mas não é vernáculo. Então, começamos por uma tarefa muito difícil, doutor, que é simplificar. E simplificar é uma das atividades mais complexas que há. A linguagem não é estática. No Pará fala-se de uma forma, no Rio Grande do Sul fala-se de outra. Como é que nós vamos unificar essa simplificação? Os ramos técnicos todos têm o seu idioma, médicos, engenheiros, mas nós não podemos ter o nosso, porque nós somos centrípetos. Nós falamos de dentro para fora. Enquanto o engenheiro fala com ele mesmo, e o arquiteto também, o médico, nós falamos para o povo. E esta é uma tentativa de trazer uma certa igualdade de entendimento, porque, conforme consta na capa daquele livro, Nós os Juízes, Nós os Advogados, Eles, os juízes, por nós, os advogados. Porque traduziu-se assim. Do Calamandrei. Do Calamandrei é Lódio ai Juris. Mas Sim. esse é outro problema. O fato é que o livro é irônico. E eu não sei se alguém percebeu a ironia. Aplica-se a simplificação às sentenças, doutor? Porque diz que todos os órgãos oficiais são obrigados a simplificar. E pior não é isso, não. Nós, juízes, raramente temos comunicação direta com o cidadão. Exatamente, é por escrito. Nós somos escritores profissionais. Isso. Não como doutor Jair, e doutor Jair como escritor. Também é poeta. Não, é uma maravilha, porque ele tem os livros dele são assim. Eu vou dizer só essa frase para ele começar a responder as perguntas, porque senão nós vamos ficar. Vejam que frase interessante. Olhar para trás atormenta. A cabeça é outra. Ponto. Olhar para trás atormenta. A cabeça é outra. Disse tudo em 8 palavras. Algumas têm 7. Algumas. Aqui houve um deslize
de coisa, mas depois na próxima edição você conta. O fato é que nós tínhamos que contar com uma pessoa que tivesse intimidade com esses percalços linguísticos. E me ocorreu chamar o meu colega, não de concurso, mas de escola, lá em Brasília, onde ele estava fazendo um livro e o curso de mediação da doutora Eutália, grande Eutália, juíza também do e TJ, mediadora. do DF. Então, senhores, foi por isso que nós... E quando ele disse que vinha pessoalmente, o presidente e eu não poderíamos deixá-lo só aqui a falar da casa dele. Essa é a casa dele também, né? Então, doutor Zé, para que o senhor dissolva essas dúvidas e essas dificuldades com a palavra. Muito obrigado. Percebem como eu sou um privilegiado de estar realmente participar de uma palestra ladeado pelos desembargadores Najib e Antônio Carlos Esteves, né? Pelas falas iniciais, e creio que nós ganharíamos se transformássemos isso num bate-papo, numa mesa redonda, em que iríamos aqui desenvolvendo comentários em torno ou sobre a Lei 15.263, de 14 de novembro de 2025, que projeta um esforço no sentido de reduzir, talvez, alguns excessos de linguagem que se verifica tanto na formulação, na elaboração das nossas leis, que eu chamo eventualmente de legisleis, para confrontar ao juridiquês, porque o Poder Judiciário é criticado por alguns setores da sociedade de que nós falamos aqui o juridiquês. Isso. E não o português. Nós temos um dialeto próprio. Um dialeto próprio. E esse dialeto se explica a partir da linguagem dos bacharéis, porque desde o Império o Brasil convive com o chamado bacharelismo, que eram advogados que iam para Coimbra, voltavam de lá, e a burocracia estatal precisava de advogados, de pessoas minimamente esclarecidas que pudessem tocar as leis, os regulamentos, as interpretações, e o próprio Poder Judiciário, a partir dos juízes, que tinham a tarefa, a missão de julgar os conflitos humanos. E, ao lado do legisleis, do juridiquês, eu criei um outro neologismo, que é o governês. Nós temos de diminuir o governês, porque o Brasil é, de fato, nós somos um povo devotado ao fazimento de leis. Nós somos legisferantes por excelência. Vejam, todos os órgãos da administração pública, eles acabam por se apoderar do seu quinhão normativo e elaboram leis sobre leis, a ponto de que, em determinados momentos, a Constituição inverte-se a pirâmide. Isso. A Constituição vale menos do que a portaria do subchefe de serviço de uma repartição pública do município lá, não sei de onde, que a gente pode nominar, e são quase todos. Né? Essa é uma questão que nós temos de conviver no Brasil. Então, eu creio que, como a língua é um instrumento de comunicação, sabemos, uma marca identitária,
Então, mas ela é, sobretudo, um mecanismo de poder, né? Então, com as palavras, né, você põe fogo numa floresta. Como diz o apóstolo, a carta do apóstolo Tiago, né? A língua é um pequeno órgão, mas pode atear fogo a uma floresta. Na escola, todos nós aprendemos a chamada língua padrão, a língua culta. Mas a língua padrão, a língua culta, precisa necessariamente conviver com a língua viva, que é dinâmica e criativa. Isso. E, nesse sentido, de fato, nós somos todos bilíngues, porque nós falamos uma língua É verdade. culta, mas precisamos falar e compreender a língua popular, né? E A nós língua das esquinas. pensamos na língua popular. Pensamos na língua popular porque somos criados envolvidos nisso. Uma pessoa que camine nas ruas do Pelourinho, na Bahia, se as pessoas locais falarem a sua linguagem, você provavelmente não vai entender completamente o que eles estão a falar, e esse a falar nos lembra os nossos, O outro lado. o outro lado do Atlântico, os nossos irmãos portugueses. Se você chegar no Pará, meu estado, né, ele não vai, ele vai, o paraense que gostar de uma coisa de forma vibrante, ele vai dizer pai d'égua, né? Pai d'égua, que é algo que aqui no Sudeste, no Sul, Não tem fugimos sentido. Não tem completamente. sentido. E o axé dos baianos, para lembrar mais uma vez os nossos irmãos da Bahia, né? O carioca também tem expressões próprias aqui, né? Se você vai a Lapa, numa noite de sábado, o que é muito do que se conversa ali, você não vai entender direito, não é verdade? Então, mas eu creio que nós devemos recepcionar, portanto, a Lei 15.263, de 25. Não gostaria de usar essa expressão, mas de usar a expressão em latim, com grano salis. Ótimo. Né? Muito bem. Está proibido. Está proibido, porque a língua A proíbe, própria lei diz que ela proíbe Mas expressão. tem gente que acha que o latim todo mundo. E, embora com erro fonético, habeas corpus. Habeas corpus. Habeas corpus. Né? Mas é o habeas corpus. Mas popularizou-se como habeas corpus. habeas corpus. Mas sabe que é liberdade. Pois mas só não tem. E veja, habeas corpus, por exemplo, como traduzir? Pois é. Tenha, olha só, olha, tenha o corpo. Como é que eu vou dizer? Olha, eu vou impetrar, tenha o corpo. Vejam, senhores, que coisa maravilhosa. Estamos conversando entre nós e vão surgindo as dúvidas para a aplicação desta lei. A minha pergunta ficou no ar e ninguém disse nada. Aplica-se a política nacional da simplificação às caseadas sentenças? Não, poder. Eu creio o seguinte, sem pedir um tempo como se faz no esporte, eu diria o seguinte: Isso basquete. no No basquete, futebol como já é que é o tempo? Tem um tempo de. Como é? Mas vamos eu proponho o seguinte: vamos avançar e no final, assim, dentro de uns 10, 15 minutos, a gente então entra Tá bom.
no bate-bola sobre questionamento. Acabaram de ver a inteligência do homem. Muito bem. Ele jogou com uma organização de reunião para ter tempo para pensar na resposta. Eu estou dizendo isso porque eu conheço há mais de 40 anos e eu sei exatamente qual é a técnica. Eu não sei como é que ele vai aplicar isso nos atos, porque nós tivemos desculpe, é só fazer uma menção aqui a um colega de Guaxupé, Guaxupé, lá em Minas Gerais. Ele, ele acabou verificando que essas alterações que estão por vir aí no Código Civil tornará o casamento falido, porque a lei protege mais o patrimônio do que o casal. Mas E ele explica por quê. sempre o Código Civil protege o patrimônio. O patrimonial. É. Aqui está, e eu estou trazendo um colega de Guaxupé, que deve estar nos ouvindo também. Temos uma porção de gente ouvindo, porque estão todos curiosos pelo que o senhor vai falar agora. A maior expectativa dos nossos queridos, da nossa querida audiência, é também a minha, porque eu estou curioso para ouvir o desembargador Antônio Carlos, meu mestre de português, de gramática, de linguística. Que, o Antônio Carlos, eu estava, o Antônio Carlos é um colega, gente, que sem querer dourar a pílula. Dourar a pílula, você não pode pôr isso. Não, Não pode não mais dourar a acordo. pílula. Não acordo, dourar a Isso é pílula. galicismo. É Galicia. Mas veja só, ele, sem emoldurá-lo em demasia, ele tem uma formação curricular que supera o grande jurista brasileiro Rui Barbosa. É verdade, porque ele nunca fez curso no exterior e eu sou formado pela Georgetown University. Então, aí eu... Eu só quero dizer uma coisa. Uma vez nós estávamos numa reunião dessas, às segundas-feiras, numa NESC, Isso antecedendo a Exato. MERJ, ele fazia uma reunião como esta que nós estamos fazendo agora aqui. E eu disse, mas essa é uma questão seríssima. Pouca gente usa este superlativo. Ah, seríssimo também, mas não quer dizer o seríssimo. Quando terminou a reunião, este cidadão que vos fala disse: eu nunca tinha ouvido ninguém fazer essa observação com dois is dessa maneira. E aí eu figurei na famosa peça Síndrome do Impostor. Eu sou uma fraude. Eu sou uma fraude. Agora, como ator que fui, né, eu minto de uma forma incomparável. Mas, não é, mas foi eu creio que nessa mesma ocasião nós falávamos do chamado rito sumaríssimo. E eu sempre questionei porque deveria ser, em bom português, seríssimo. Sumaríssimo e nunca sumaríssimo. Mas está no Código de 73. E a lei acabou se desmilinguindo, porque era aquela lei que queria copiar o sistema anglo-saxão e acabou virando um juízo especial. Exato, virou acabou, ela se desfez por si. Mas, amigos, a questão é a seguinte: não é que eu não queira enfrentar as perguntas do doutor Antônio Carlos, é porque eu queria apontar ou anotar ou destacar, talvez seja o melhor verbo, alguns aspectos da própria lei 15.263 de 2025. Porque no artigo 5º, a lei tenta trazer ou estabelecer diferentes ou diversas técnicas que eu chamo, quer dizer, como se a lei visasse estabelecer um guia prático de uma boa redação.
Esse artigo 5º, Todo artigo. ele é composto de 17 incisos. Veja só que só os incisos já reclamariam a interposição de vários embargos de declaração. Embargos de declaração que alguns colegas chamam de aclaratórios. Né? Veja. Então, aí, o inciso 1, por exemplo, redigir frases em ordem direta. Muito bem. Ou seja, sujeito, verbo, complemento. Ivo viu a uva. Ivo viu a uva. Ivo viu a uva. Não há quem não conheça. O juiz decidiu. Ponto. Em vez de a questão foi decidida pelo ilustre magistrado. Quer dizer, você. Então, eu tenho a impressão que tem algumas dicas que é possível que a comunidade, seja jurídica, legislativo, executivo, absorvam no sentido de simplificar um modelo, um estilo de linguagem empolada, rocambolesca, para que nós tenhamos uma linguagem que desça mais ao nível do cidadão comum e, sobretudo, que se tenha o cuidado de falar uma linguagem que os destinatários daquela linguagem entendam. Se no norte do Brasil a comunicação se fará usando um termo regional compreensível por todos, no Pará, a palavra pai d'égua, em princípio, todos entendem. Na Bahia, axé. Inclusive, vale muito mais, talvez, na Bahia dizer para um baiano axé do que bom dia. Trem em Minas Trem significa em Minas. Trem em Minas. No Rio Grande do Sul, como é que o gaúcho fala? Tem uma expressão que eles usam. Enfim, todas as nossas micro-regiões ou sub-regiões, ou as 5 regiões, como nós somos geograficamente divididos, têm expressões peculiares, muito próprias de determinadas comunidades, que eu acho que devem ser preservadas. Mas eu vou destaquei também aqui o inciso 3 do artigo 5º, como regra de ouro, que é desenvolver uma ideia por parágrafo. Né? Isso me parece fundamental. Ao redigir uma sentença, ao redigir um voto, você ter o cuidado de desenvolver um argumento, uma razão, um fundamento por parágrafo, em vez de envolver, intercalar diferentes argumentos ou frases, porque você tumultua o próprio sentido do texto, dificultando a compreensão. Vejam, eu fiz um levantamento, não concluí o levantamento, junto ao CNJ, Conselho Nacional de Justiça, para saber quantos embargos de declaração são interpostos no Brasil, considerando os nossos tribunais de justiça, o Superior Tribunal de Justiça e o próprio Supremo Tribunal Federal. Não considerei nem os juízes de primeiro grau, digamos, de primeira instância, que alguns chamam juízo de piso, que eu não gosto dessa expressão. Não gosto. Juízo de piso é algo que fere meus ouvidos. Eu fui desembargador, então seria juízo de lado. Né? De lado, você não pode. Aí, mas você veja o seguinte, eles me responderam o seguinte, que não tem ainda um levantamento completo, é muito difícil fazer esse levantamento, mas estima-se, por levantamentos incompletos, que cerca das decisões proferidas na justiça brasileira, 10 a 15% recebem embargos de declaração. Então, num conjunto de 5 milhões de decisões, nós teríamos, se nós fôssemos fazer essa conta, 5 milhões, nós vamos ter 10%, seriam 500 mil embargos Isto de declaração.
num espaço de tempo anual, no máximo, porque antes mesmo que o ato seja publicado, e o advogado toma conhecimento antes, ele pode ingressar sem que você saiba que aquele seu pensamento está sendo objeto de pedido de esclarecimento, quando não é este, não é isso que não é ele isso. quer ganhar Tempo. Porque e o legislador processual, para facilitar isso, suspende o prazo de interposição de recursos, então os embargos de declaração podem ser um falso Sim, embargo geralmente é. para ganhar tempo. para ganhar tempo, ou para cumprir a previsão legal de pré-questionamento. Há embargos que são feitos apenas para pré-questionar, que é para o recurso chegar aos píncaros do A judiciário. quarta instância, né? A quarta instância é com o Supremo. A Então, quarta instância hoje, eu não sei se é a imprensa ou se é o legislativo. mas aí, o inciso 6 também vai gerar algumas controvérsias, alguma polêmica, que diz evitar palavras estrangeiras que não sejam de uso corrente. Quais são as de uso corrente? Compliance, accountability, deletar, que é português, o layout, escrito, como se fala? Aliás, a lei já usa a palavra layout no artigo 4º, salvo engano, o segundo. É o Tá aqui. segundo, é o É o segundo, artigo segundo. Está aqui, eu acho que é aqui no fundo. Ó, artigo 4º. Olha aqui. Para fins desta lei, considera-se linguagem simples o conjunto de técnicas destinadas à transmissão clara e objetiva de informações, de modo que as palavras, a estrutura e o layout. Layout, L-A-I-O-U. Ou seja, na forma layout aportuguesado. Aportuguesado, layout, rigorosamente. Para não descumprir. É para não ficar em inglês, né? Para não ficar em inglês, então, para cumprir. Aí vem o inciso. E layout não é o que a gente chama. Não. Porque o que a gente chama de layout é outdoor. Então, mas isso é outro problema. E o inciso 8 fala em redigir o nome completo antes das siglas. Isso é fácil, quer dizer, de fato, Isso até é razoável. Porque... Quer ver como você tem razão? ESG. Eu sou egresso da Escola Superior de Guerra. Mas ESG hoje em dia é Environmental System and Governance. Exato. É ESG. A mesmíssima sigla. De que é que nós estamos falando? Do Environmental Governance ou da Escola Superior de Guerra? Então, eu tenho a impressão que o uso de siglas deve ser realmente precedido de uma explicitação do que significam aquelas siglas. Só para lembrar. CNJ, Conselho Nacional de Justiça. Só para lembrar o seu expositor, eu estou prestando atenção, estes 17 incisos, eles são apenas exemplificativos, porque estão encimados por tais como. Ainda tem isso, tais como. Então, não há dúvida, não é números clausos. Outra expressão em latim, números clausos. Não é um rol fechado. Ou números apertos. Como é que vai? Aí... É ótimo, ótimo, porque eu estou vendo que o senhor está de acordo com a Lei 15.263 e eu a tomo com os devidos cuidados. Não. Estou de acordo em divergência. Eu posso usar esse paralelismo que, no fundo, é um paradoxo. É uma contradição. Modos e rebus. Vamos usar. Vejam, modos e rebus. Como é que nós vamos falar entre nós se nós não sabemos falar de outra maneira? Modos e rebus. De outra forma? Não é de outra forma, é modos e rebus. É modos e rebus. É a origem.
Se bem que a última flor do laço é figura de linguagem, porque nós estamos vindo é do galego. E aqui abrasileiramos de tal forma que nós temos até, para recuar aqui, para recuperar as suas origens, presidente, Inxalá. Oxalá. É Oxalá, mas é Inxalá. 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 Que Deus seja louvado. Louvado. Inxalá. É Inxalá. Que é o Oxalá. Não sei se vai dar hora. É Oxalá, sem dúvida, sem Oxalá. dúvida. Mas voltando ao nosso rol aí, que é um número aberto, Não, não, e aí vem, o inciso 10, né, é organizar o texto a fim de que as informações mais importantes apareçam primeiramente. Pois é. Eu pensei isso aqui porque, veja só, eu li a lei buscando, no limite das possibilidades humanas e da nossa formação, atribuir à lei utilidade naquilo que puder ser. Então, eu li esse inciso 10 dizendo o seguinte, que os nossos textos, quando eu falo os nossos textos, os textos dos três poderes da República, que é o que está na lei, Exatamente. incluindo as entidades da administração direta e indireta, todos os órgãos da administração pública direta e indireta. Eu digo, eu penso que os nossos comunicados, informações, textos, sentenças, devem focar no destinatário, né? Pensar quem é destinatário daquilo. E, eventualmente, se for o caso, e hoje é fácil fazer isso, inserir ao rodapé, ou no final, um glossário, dizendo: olha, a palavra X Isso. tem Estou de a palavra pleno. X tem esse significado. Por exemplo, pacta sunt servanda. Aí diz o que E diz é. o que significa. Rebus sic Rebus stantibus. substantes. Olha, pode mudar de acordo com um glossário, como eu mostrei aqui ao nosso palestrante há pouco. Esta foi uma das últimas peças de que eu participei, eu acho, do Frederico do Remato, é o suíço importantíssimo, né? Apanhe. No final do programa, olha, o que eles disseram lá quer dizer isso aqui. Está pensando que isso é novidade? Quem vai à ópera e não leva o seu libreto, fica sem entender nada. E libreto é uma palavra que você tem até em alemão. O francês não, ele fala livret. Mas diz libretiste. Libretiste. Libretiste, mas é livret. O alemão é libreto, em italiano, que é a origem é libreto. É o glossário de quem assiste atenção, a uma hora. Bem, a par dessas técnicas que eu chamo de regras de ouro veja que eu estou tentando dar utilidade e não um estou vendo. apoio integral à lei. Golden Ou em Rule. condição, golden, vamos falar, golden rules. Já pensou? Golden rules. Golden points. Golden points could be better. Bom, Bem, mas ao lado desses incisos que compõem, eu diria, um repertório clássico da boa redação, de uma boa redação, o artigo 5º insere o que eu designei de regras adicionais, que são, e aí, nessas regras adicionais, eu destaquei os incisos 7, 9, 11 e 17. O que diz o inciso 7? Vedação do uso de termos pejorativos. Vejam, vedar o uso de termos pejorativos não tem a ver com boa redação, tem a ver com boa educação. Né? Você não pode usar uma linguagem que seja ofensiva, que provoque menoscabo, desprezo, preconceito, discriminação. isso está diretamente no inciso 11. Não usar formas de flexão de gênero
e de número das palavras da língua portuguesa, em contrariedade às regras gramaticais. É o toder, para dizer que tem todos, todas e o toder, que é o LGBT, daqui a pouco você tem que usar o alfabeto grego, que é para unir todos esses setores respeitáveis, porque a homossexualidade, engraçado, desculpe interromper, mas Não, aqui na minha vida nós pessoal, estamos aqui num bate-papo. não, na minha O vida espírito do pessoal, nosso encontro é um nós bate-papo. tínhamos um parente que tinha esta particularidade da sua constituição, ele era homossexual e vivia com outros já em estado de união estável e tudo. Minha mãe e meu pai tratavam-nos com igualdade. Eu ficava olhando e aquilo me ensinou. E eles nunca me disseram a natureza deles, nunca precisaram dizer uma palavra. A forma de tratamento me ensinou. Foi uma das aulas, eu estou emocionado. E meu pai faleceu na minha mão aos 52 anos de idade, eu tinha 23. Foi horrível. Vê, temos a lei, de todo modo, ela se realmente. Devemos sabermos legem, né? Pois é, legem habemos. Legem, Legem habemos. Temos lei. E, a lei de fato, a lei estabelece, no inciso, e o Antônio Carlos tem razão, é não inovar as formas de flexão de gênero e nem de número. Então, o todes, o toder, o elu, presidenta. presidente. Mas tem lei federal que manda botar a presidenta. Aí é que está. É onde eu quero chegar, e já me adiantando, eu tenho a impressão de que teremos dificuldade de aplicar este aconselhamento, porque a lei, engraçado, a lei fala em garantir o uso pela administração pública da linguagem simples. Garantir? Alguém está impedido de usar? Garantir como? Não, ele quis dizer recomendar. Mas como a lei não é meramente recomendativa, então. Mas veja, Veja. o Conselho Nacional de Justiça, já em 2023, aprovou a recomendação 144, e criava, na ocasião, essa recomendação, o chamado Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples nas áreas administrativa e judicial. Então, no espírito do que diz o desembargador Antônio Carlos, o Conselho Nacional de Justiça usou a terminologia, a palavra certa, recomendação. Recomendação. Não garantir, porque quem vai garantir? Quem é o garante? Para quem é o garante? Ninguém está Ou seja, reprimido de utilizar a linguagem porque simples. Está. a lei não poderia interditar, seria? É claro que eu não tenho as minhas sentenças dadas ao longo de quase 30 anos, quer dizer, depois viraram acordos, porque eles eram simples e diretos. Não vinham com citações que é para poder ser publicado. Nós tivemos aqui um colega, não vamos manter a ética, né? Mas ele falava de uma forma que ninguém entendia, corriam todos para o dicionário. Tivemos. Eu não posso dizer em público porque não seria. Talvez ele falasse como se escreve. Não. Aí é que está. Não sei. Ele escrevia como não se falava. Não precisa falar. Bom, mas depois depois eu lembrarei. No momento eu não posso fazer. Eu sei. Eu sei de quem É, o amigo fala, né? Eu sei. não era o único, não. Aí, e por último, o inciso 17 do artigo 5º, ele diz o seguinte: usando agora, vamos usar esse verbo,
recomenda usar e não garante usar linguagem apropriada à pessoa com deficiência. E aí eu acho que o Brasil evoluiu nessa matéria porque há um cuidado, por exemplo, no uso da língua de Libras, né? Praticamente hoje diferentes órgãos usam a linguagem de Libras. Eu diria que O Braille, o Braille é uma forma de acesso. a forma de E, acesso. e para pessoas com deficiência visual, por exemplo, a audiodescrição, Isso. que eu acho que é uma maneira Data vênia, o que eu posso fazer? Data vênia, pessoas com deficiência não, são pessoas, hoje em dia diz pessoas com necessidades especiais, exato. A lei, Então, a própria lei a própria lei usa uma expressão que, em princípio, não deveria usar. não deveria. Não deveria usar. Deveria ser pessoas portadoras de necessidades especiais, carentes de necessidades, pessoas especiais com necessidades especiais. Todos nós, A conjunção. de uma forma ou de outra, Em determinado momento, sim. temos. O artigo 6º fala das comunidades indígenas, dizendo que sempre que uma determinada comunicação, informação a elas se enderece, de que os indígenas sejam destinatários, recomenda que haja uma versão na língua dos povos originários. Eu acho muito difícil, por vezes, Agora, apesar de nós nós quem, cara, pálida, eu não. O fato é que o extermínio de indígenas não é privilégio brasileiro, porque na metade do século XIX, nos Estados Unidos, houve um genocídio. Aquilo foi um genocídio e continua até hoje, só que com George Floyd e com a senhora Annette, a Guarda Nacional. Não, não é, Não né? precisamos lembrar o general Custer, não. Não. E aqui eu Mas ele chego. está presente. Ouviu? E aqui eu chego a um tópico que eu destaquei que fere a pergunta inicial do desembargador Antônio Carlos, meu amigo. É se a linguagem simples alcança as sentenças, ou como ficam as sentenças. Então, eu fiz a seguinte anotação. A Lei 15.263 não especifica atos típicos da atividade forense. Ela não se reporta a despachos, decisões, sentenças, acordos. Não fala. Aí eu digo, neste tema, incide então a recomendação 144 do CNJ, Tá bem. de agosto de 2003. Né? E, aliás, foi aprovada no dia do meu aniversário, 25 de agosto. Muito bem. Não posso esquecer. Hoje é dia 25 do de... soldado. Não é pelo grupo de Caxias, não, é por causa do Jair. Aí, qual foi a observação que eu lancei como cota a isto? Que a utilização de linguagem simples não infantiliza nem reduz o valor jurídico das decisões dos juízes. As partes merecem textos fáceis de entender. Escrever bem, acrescento, é saber cortar o excesso. Nos tribunais, e aqui na GIB vai, e a simplicidade é o máximo da sofisticação. Então, eu disse, nos tribunais, o excesso, às vezes, aí vai lembrar esse colega que você acabou de falar, sem mencionar, sem nominá-lo. Nem mencionou, não. Nos tribunais, o excesso, às vezes, é o ego do julgador. Esse ego do julgador é um entrave dos mais sérios. E o pior é quando o ego se soma a uma falsa erudição. Com todo respeito. Sim, de acordo. Estudante ainda, eu tinha aulas de graça, porque eu assistia às sessões sentado, lá, ouvindo pedir. E um
determinado cidadão, cujo nome também não vou falar, mas ele trabalhava neste prédio, não, no prédio ao lado, onde é a EMERG, e ele quis falar em italiano, e só que ele falou externo, O que é? externo. Não, é externo, o exterior. Este- Mas em italiano não se diz externo, diz externo. Quando eu ouvi, eu vi que ele estava cometendo este equívoco a que Vossa Excelência se refere. Perdeu, caiu, Ruiu. porque ruiu. Não é exatamente. Exatamente. Vai aprender. E é difícil, é difícil. A língua mais difícil para nós falarmos corretamente, além do português, inglês todo mundo fala. Mas fale espanhol para ver uma coisa. E fale espanhol na Argentina é uma coisa, lá em Madrid é outra. Isso. E na Guatemala, outra, em e Porto assim Rico por e assim diante. por diante. Exatamente. Então, E aí eu diria, então, Antônio, que para os nossos valorosos magistrados, talvez uma regra que não seria de ouro, mas uma regra de corte na linguagem, seria entender o seguinte, que do ponto de vista das pessoas que têm fome e sede de justiça, que são partes em um processo, que mais conta para essas pessoas a correta aplicação, né, prática e social das leis. vou interromper E para dizer do ao que, presidente, do que o artigo 20 da Lei de Introdução ao Direito as Brasileiro. normas do direito brasileiro. Exatamente. O artigo 20 fala em direito material e direito abstrato, e que você tem que identificar. Eu não sei como é que se vai identificar a abstração ou simplicidade. Eu não sei. Alguém com mais engenho e arte talvez possa fazer. Eu acho que eu tenho a impressão que nós, ou talvez os tribunais, devessem. Eu tenho a impressão que alguns tribunais estão buscando, estão desenvolvendo a busca de uma simplificação da linguagem. Talvez devêssemos criar um concurso, alguma coisa assim, de um selo de qualidade, um selo de simplificação da linguagem. Muito bem. Né? É uma ideia, Ao lado de uma ideia. a outra ideia, a segunda, porque já houve o glossário, já falamos Não, do no glossário. glossário. Agora, quem sabe, E né? eu até, eu acho, é Vidal, né? Vidal, eu fiz um slide, você poderia andar que tem assim, um quadro comparativo de despachos que eu acho que vai ilustrar bem isso que estou falando, que nós estamos querendo. Você me ouviu? Bem, enquanto o Vidal ajusta para. Porque eu fiz um quadro comparativo que acho que vai ajudar, mas eu trouxe a cola porque. Ah, tá lá. Olha lá. Ah, que Eu beleza. fiz um quadro, exemplos práticos, juridiquês versus linguagem simples. Então vejam lá. Despachos que nós encontramos useiro e vezeiro nos nossos processos. Compulsando os autos, verifico que a exordial padece de vícios sanáveis, intime-se o patrono para emendar sob pena de extinção. Simplificação. Ao analisar o processo, vejo que a petição inicial precisa de correções. Intime-se o advogado para corrigir sob pena de extinção. Acho que essa linguagem está mais clara do que o anterior. A justifica é que a troca de palavras antigas por outras de uso corrente, que não altera um texto, mas torna o texto mais acessível ao homem comum. Citação. Olha só. Fica Vossa Senhoria instado a apresentar contestação no prazo preclusivo de 15 dias, sob pena de revelia e confissão quanto à matéria de fato. Simplificando, Vossa Senhoria tem 15 dias para apresentar a defesa,
sob pena de se julgar verdadeiros os fatos alegados. Uso da voz ativa com efeito jurídico da falta de defesa. E, por último, a sentença. Olha só. Ex exposit, julgo procedentes os pedidos constantes do ou no libelo para condenar o réu ao pagamento de pecúnia a título de perdas e danos. Tudo examinado, decido que o réu deve indenizar os danos causados. Foco no resultado prático da decisão. Está aí o cumprimento da lei. É lei, eu sou obrigado eu não posso me indispor contra a lei, posso engoli-la ao estilo de quem come perninha de rã. Por isso, quando tiver que engolir batatas, não sinta muita diferença. Mas o fato é que engolir sapo. Então, estou engolindo a lei, mas estou vendo que já houve outras Essa conjugação. importante, já houve outras que tentaram conduzir o pensamento para uma expressão. Presidente, desculpe, é que nós temos, lamentavelmente, nós somos subjugados ao tempo. Isso, Nós é verdade. ainda não conseguimos alargá-lo. Não temos. Eu mesmo já ultrapassei, porque eu tenho mais de 80 anos, então eu já passei da regra do IBGE. Eu já passei, eu já devia estar morto. O que eu estou fazendo vivo e falando ainda por cima? Então, nós temos esse problema de tempo. Mas eu queria, antes de qualquer coisa, eu queria dizer aos senhores que estão tendo a bondade de nos ouvir, chamar a atenção para o cuidado com que se preparou. A minha ideia foi aceita ao convidado, foi aceita de imediato. E alguns até disseram, por que não pensamos nisso antes? Porque este autor do Carnaval Amarelo, ele fala as coisas assim. Olhar para trás, a tormenta. A cabeça é outra. Bom, e aí, vamos ver o que é. Ele chama atenção para o episódio com a Alice. É um outro episódio delicioso, com a Glorinha, a professora. O livro é um espetáculo. Nenhum Machado de Assis faria igual. Até porque, por questão de tempo, né? Mas o fato é que eu queria que os senhores soubessem o respeito que a escola dedica a quem nos ouve e o cuidado com que eles que são convidados. Eu sabia porque eu conheço, e admiro, e aprendo o furto deles. Não é roubo, porque não há violência. O furto dele, ele não sabe. Eu sou um fraudador. Eu sou o personagem básico da síndrome do impostor. Mas, de uma certa forma tão delicada, que as minhas mentiras passam a ser verdade. Eu tenho a missão horrorosa de encerrar o evento. Então enquanto você. Eu trouxe uma coisa que eu queria dizer como palavra final. Isso. Minha, enquanto palestrante. Né? A gratidão por ter a oportunidade de estar junto com vocês dois aqui é imensa. Ela vai ficar gravada no fundo do meu afeto, porque vocês já vivem no profundo do meu afeto, e vocês sabem disso. Há muitos anos. Há muitos anos, né? Vocês são triplamente usucapidos no meu afeto. E olha essa expressão, usucapidos. Não, porque o popular diz uso campeão. São duas palavras. Usucapidos. Mas eu queria deixar como palavra final, conclusiva, que a clareza não é uma... A uso campeão. A clareza não é apenas técnica de redação.
é expressão de amor ao próximo e direito do cidadão que tem o sagrado direito à informação compreensível. Críticos dirão que palavras são difíceis de domar, e eu estou de pleno acordo quanto a isso. Eu me uno a esses críticos. A eles, no entanto, recito os versos de Drummond, no poema O Lutador. Diz Drummond na primeira estrofe: lutar com palavras é a luta mais vã. Entanto lutamos, mal rompe amanhã. Ah, muito bem. Isso. Olha, eu quero reclamar que eu estava gostando muito do papo. A gente fica pensando, você é o professor que a escola da ensino precisa. É falar algo que esteja dentro do nosso papel. É. E, principalmente, doutor Jaime, olha, eu quero prestar todas as homenagens a você, a senhora sua esposa, que é juíza, para dizer o seguinte: vamos fazer um outro evento dele. É aprovado. É, é, Muito bem, que isso, isso é apenas um introito. É um introito. Na verdade, é um introito. um aperitivo. Um aperitivo. Um capítulo primeiro, Um prefácio. petisco. Um petisco. Um petisco, já que são 6 horas, efetivamente um petisco. Um happy hour, uma outra expressão. Happy hour. Happy hour. Uma hora É de uso comum, pode É de usar. uso- Pode uso- usar, uso pode comum, usar, porque é pode de uso usar, né? comum. Bom, agradeço a todos a presença. Tenho certeza que todos nós estamos encantados, né? E com esse gostinho de quero mais. E se Deus quiser, bem proximamente nós vamos voltar, tão logo permita a complicada agenda do Dr. Jairo. Muito obrigado a todos. Boa noite. Muito boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Parabéns. Meu querido, que bom estar com você. Poxa, isso é Que show, hein? que legal.